É bastante irônico que, num mundo tão vasto como o nosso, muitas vezes nos encontremos agarrados a apenas uma pequena parte dele. Frequentemente, morremos no mesmo lugar em que nascemos, cercados aproximadamente pelas mesmas pessoas. De alguma forma, espera-se que permaneçamos próximos de nossas raízes, de nossa família e dos amigos que acumulamos naquele ambiente, como se fossemos partes insubstituíveis dele. Com o passar dos anos, fomos nos apegando à nossa pequena bolha, ela parece segura e familiar, e é difícil imaginar a vida fora dela. No entanto, algumas pessoas decidem escapar da bolha, desligar-se do conhecido e familiar e começar de novo em outro lugar do zero. Este desejo de fuga pode resultar da necessidade, mas também pode surgir de um desejo profundo de nos separarmos do passado, daquilo que, durante anos, chamamos de nossa vida, e começar de novo. Mas de onde vem essa vontade de deixar tudo para trás? E será que arrumar nossas coisas e começar do zero é realmente uma jogada inteligente? Existe algo profundo e significativo em mudar de local ou é apenas um meio de escapar do descontentamento? Este vídeo explora o curioso sentimento de querer deixar tudo para trás através de lentes filosóficas. Você pode estar familiarizado com esse desejo e esse desejo persistente de fazer as malas e ir embora. Esse desejo pode surgir por motivos aparentes, como ter bagunçado sua vida ou estar em um ambiente destrutivo. Às vezes, as razões podem não ser claras e o desejo de partir parece irracional e inexplicável. Talvez esta tendência para seguir em frente seja uma característica humana inerente, um remanescente do modo de vida nômada dos nossos antepassados. Ou talvez seja um desejo inconsciente de romper com a monotonia dos afazeres diários, de se refrescar em novos ambientes. Lembro-me de que meu primeiro desejo forte de deixar tudo para trás ocorreu em 2010, durante um período de depressão e o final longo e doloroso de um relacionamento de longo prazo, que era bastante tóxico quando olho para trás. Durante esse tempo, fantasiei em me tornar um blogueiro de viagens, ir de cidade em cidade ou desaparecer no deserto como o conhecido aventureiro Chris M.C. Candles. Sonhei em encontrar um emprego no exterior e começar uma nova vida lá ou em algum momento, não importava onde seria, Ásia, Espanha, Irã, qualquer coisa serviria. Mas por que eu estava tão desesperado para ir embora? Pelo que me lembro, houve vários motivos. Primeiro, senti meu passado pendurado em meu pescoço como uma pedra de moinho, e cada confronto com o ambiente me lembrava de alguma experiência terrível. Em segundo lugar, devido à crise financeira, não consegui encontrar um emprego adequado à minha formação, por isso trabalhei em fábricas e armazéns para pagar as minhas contas, o que geralmente não gostava de fazer. O futuro parecia desesperador para mim. E a soma de todas as circunstâncias passadas e presentes parecia despertar um desejo forte e persistente, a vontade de partir. Como uma borboleta, eu queria sair da minha crisálida que me manteve prisioneira por tanto tempo e voar para longe. Como uma cobra, eu ansiava por me livrar da minha velha pele e vagar livremente pelo vasto mundo. Eu queria aventura, novos cenários e novas pessoas, esperando que a novidade e o movimento lavassem a sujeira do passado e me transformassem em uma nova pessoa. Por fim, encontrei um emprego de que gostei, matriculei-me em uma universidade, ampliei meu círculo social e me diverti muito nos anos seguintes. Assim, o sentimento de querer deixar tudo para trás ficou adormecido. Minha vida não parecia mais tão ruim, o contentamento com o presente ofuscou a dor do passado e, portanto, o que eu tinha, não queria deixar para trás. A vontade de ir embora correlacionou-se com a insatisfação com a minha existência, que acabei mitigando tornando a minha vida em casa mais divertida. No entanto, a vontade de partir nunca desapareceu totalmente. Quando vi alguns amigos se mudando para a Alemanha e se estabelecendo em seus novos ambientes, o chamado à aventura me despertou novamente. Eu me perguntei, estou aqui para ficar? Ou devo ir embora? Claro, eu sabia que esse desejo despertado de partir novamente correspondia a uma insatisfação recorrente com minha vida, uma inquietação que me dizia que era hora de mudar. Então, identifiquei duas opções principais: resolver essa insatisfação localmente ou seguir a vontade e partir para pastagens melhores. Este último foi muito mais forte, o que me levou a passar muito tempo no exterior desde o fim da pandemia e a ter a ideia de, pelo menos parcialmente, me estabelecer em algum lugar longe de casa. É engraçado quando penso nisso,
Porque eu poderia ter resolvido minha insatisfação localmente, mudando meu pensamento e alterando meu ambiente próximo. Para ser feliz não preciso mudar de cenário. Afinal, a felicidade vem de dentro, não é mesmo? Então, de certa forma, essa vontade de ir embora é irracional quando o fazemos em busca da felicidade. Vamos explorar isso um pouco. A sensação de querer deixar tudo para trás implica descontentamento com a atualidade. Queremos fugir porque estamos infelizes e acreditamos que deixaremos essa infelicidade para trás indo para outro lugar. Mas será que a mudança de cenário realmente funciona, especialmente a longo prazo? Afinal, a nossa infelicidade não é produto do nosso pensamento e não das nossas circunstâncias? E não é assim que onde quer que vamos, sempre nos levamos conosco, incluindo nossas tendências à infelicidade e ao descontentamento? A busca pela felicidade nas coisas externas. O desejo de viajar e mudar-se para o exterior certamente se enquadra nessa categoria. Vemos pessoas mudando de local justamente por esse motivo, da expectativa de que isso lhes trará contentamento. Alguns partem permanentemente por puro desgosto pelo seu ambiente actual, este país está a ir pelo ralo, dizem eles. Esses malditos marxistas culturais esquerdistas arruinaram o Ocidente, e estou indo embora, exclamam alguns, e vão embora. Outros viajam de um lugar para outro, ansiosos por receber essas fotos de prazer com cada nova visão que silencia temporariamente o seu descontentamento contínuo com a vida sob o pretexto de o encontrar-se. Sim, pesquisas mostram que viajar aumenta a felicidade. No entanto, como acontece com todas as formas de prazer que obtemos do mundo externo, não é uma cura permanente para a infelicidade, a felicidade que gera é passageira. Alguns filósofos estoicos argumentaram que viajar é uma perda de tempo. E também podemos aplicar o seu argumento para deixar para trás o nosso ambiente atual em busca da felicidade. Sêneca, por exemplo, escreveu uma carta apenas sobre esse assunto, explicando por que viajar não é a cura para o descontentamento. Ele abre sua carta com a seguinte passagem: Você acha que só você teve essa experiência? Você está surpreso, como se fosse uma novidade, que depois de uma viagem tão longa e de tantas mudanças de cenário você não tenha conseguido se livrar da tristeza e do peso de sua mente. Você precisa de uma mudança de alma em vez de uma mudança de clima. Embora você possa atravessar vastos espaços de mar, suas falhas o seguirão para onde quer que você viaje. Fim da citação. O vírus das viagens já existia naquela época. A primeira frase da sua carta implica que muitas pessoas tentaram viajar para melhorar o seu humor. Mas deixemos que os estoicos se preocupem precisamente com isso, o humor de alguém. Sêneca argumentou que viajar não resolve o descontentamento no longo prazo. Você sempre se leva com você. Quando a novidade da mudança de cenário passa, sua mente se atualiza, ou você provavelmente experimentará os mesmos sentimentos de descontentamento, carência e inquietação que sentia antes de chegar. Os estoicos explicam que estas coisas são problemas internos e não podemos resolvê-los mudando de local. Podemos deixar tudo para trás, construir uma nova vida noutro continente, rodear-nos de um novo grupo de pessoas e até mudar os nossos nomes e identidades, ainda temos que nos aturar. Em última análise, a forma como nos sentimos não depende das circunstâncias, mas de como pensamos sobre elas. Desse ponto de vista, deixar tudo para trás em busca da felicidade é ridículo e irracional. Acabamos de mover o problema para outro lugar. Mas e se olharmos além desta ideia de felicidade e equanimidade como uma busca na vida? E se não buscarmos necessariamente a felicidade e o contentamento recomeçando do zero, mas sim algo mais? Existem diferentes maneiras de encarar a vida além do âmbito da felicidade e da infelicidade, do prazer e da dor, ou do contentamento e do descontentamento. Nem tudo o que fazemos precisa ser julgado dentro dessas dicotomias. Deixar tudo para trás pode não ser uma boa estratégia para aumentar a felicidade a longo prazo sem considerar as nossas faculdades interiores. Mas e se olharmos para isso de forma diferente? Existe algo significativo, algo profundo em fazer as malas e montar acampamento em um novo ambiente, além de apenas a felicidade? Se adotarmos um ponto de vista mais existencialista, o desejo de deixar tudo para trás começa a fazer mais sentido.
Se considerarmos a ideia existencialista de que a existência precede a essência, recomeçar em outro lugar é outra maneira de moldar nossas vidas como acharmos adequado. Além disso, segundo os filósofos Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, somos abençoados e amaldiçoados com a liberdade de passar a existir sem significado intrínseco. A nossa responsabilidade não é aderir a algum propósito ou sistema de crenças último e abrangente, mas exercer a liberdade que temos. Podemos exercer essa liberdade de diferentes maneiras, e essa é a beleza disso, e podemos moldá-la da forma que quisermos. A ideia de sair do nosso habitat, sair do familiar e estabelecer-se no mundo é uma afirmação de liberdade. Envolve sairmos de um ambiente pré-ordenado. Poderia implicar deixar para trás valores e ideias familiares sobre a existência e o mundo que nos rodeia. Permite-nos redefinir a nós mesmos e ao nosso lugar no mundo. Damos um passo deliberado em direção à autodeterminação, assumindo o controle de nossas próprias narrativas, livres das expectativas dos outros. Fazemos uma escolha que reflete os nossos valores e desejos pessoais, que não são ditados pelas normas sociais, e, na verdade, afastamo-nos dessas normas. Assumimos a responsabilidade pelo nosso futuro, moldando ativamente as nossas vidas, em vez de permanecermos dentro de uma bolha, definida passivamente pelas nossas circunstâncias. É um gesto de libertação das restrições da existência pré-determinada. O filme Interestelar assume uma posição filosófica curiosa quando um personagem chamado Professor Brand discute a missão do protagonista, Joseph Cooper, dizendo: "Não fomos feitos para salvar o mundo. Devemos deixá-lo." Ao assistir a este filme, lembro que essa citação realmente tocou. Isso me fez refletir sobre a natureza exploratória do ser humano e como sempre viajamos pelo mundo e nos estabelecemos em lugares desconhecidos. A ideia de que a nossa espécie eventualmente deixará este planeta e se espalhará pela galáxia reflete como agimos no passado. A citação também implica um senso de propósito. Muito diferentemente da posição existencial, a ideia de que devemos deixar a Terra sugere um significado mais proeminente, talvez cósmico, como se a jornada da humanidade fosse, de alguma forma, predestinada. Em última análise, acredito que o desejo de deixar tudo para trás é mais do que uma fuga do que é familiar ou uma busca pela felicidade em outro lugar. É uma parte profunda de quem somos. Lembro-me de como meus irmãos e eu podíamos brincar com Legos o dia todo, construindo naves espaciais e fantasiando sobre como descobriríamos novos planetas. Levávamos nossos personagens Lego para todos os lugares, fosse uma visita familiar, férias ou um passeio na floresta, cada viagem que transformaríamos em uma aventura. Nossa peça sempre teve essa tendência de exploração, que, pelo que me lembro, era estimulante imitar. Era como se estivéssemos nos preparando de brincadeira para a nossa vida adulta, esperando que algum dia pudéssemos ter aventuras espaciais na vida real, o que, infelizmente, nunca aconteceu. Ainda assim, a forma como tocamos naquela época me diz algo. Acho que é uma prova do espírito aventureiro e da natureza curiosa enraizada em nós como seres humanos. Portanto, o sentimento de querer deixar tudo para trás talvez não seja uma anomalia, mas um reflexo do nosso eu mais verdadeiro. Obrigado por assistir.